Olá, alunos. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho a respeito das treliças. Depois a gente vai aprofundar mais em um outro vídeo falando sobre as ligações, que faz parte do processo do nosso trabalho. Então, entrando nesse mérito das treliças, né? As treliças, elas são um conjunto de barras lineares ligadas uma na outra, formando rótulas. E essas rótulas, né, que são os nossos nós, recebem as cargas. Então, essa treliça, ela basicamente, ela sofre as tensões de compressão e tração. Nós temos um exemplo aqui de uma treliça, onde nós temos as configurações, os nomes, né, de cada elemento. Então, esse elemento aqui superior, esse elemento aqui todo, a gente chama de banzo ou corda superior. Corda a gente costuma utilizar em estruturas de madeira. Então, estrutura de aço a gente chama de banzo superior. Madeira também pode ser chamado assim também. Essa estrutura inferior a gente chama de banzo ou corda inferior. Nós temos os montantes, que são essas barras verticais. Todas essas barras aqui são os nossos montantes. E as diagonais são essas barras inclinadas que existem em todo o elemento da nossa treliça. Então, a treliça é uma estrutura que a gente utiliza muito para vencer grandes vãos com pouco consumo de material. Então, ela é bem econômica, né, em questão desse aspecto. Por isso que a gente utiliza muito em galpões esse tipo de estruturas para cobertura, tá? Então, a gente tem muita aplicação dessas treliças, pontes, cobertura de shopping, estacionamento, aeroporto e os nossos edifícios industriais, os nossos famosos galpões. Bom, então, dito isso, né, e lembrando que a treliça ela não pode sofrer flexão, isso é muito importante, tá? A treliça ela sofre tração e compressão. Nós temos esses tipos de configuração das nossas treliças. Isso é bem importante destacar, porque a configuração aqui vai nos trazer, nos remeter à questão de viabilidade e consumo de material. Então, isso é muito importante a gente destacar, tá? Então, a gente tem esse tipo de configuração que é a mais comum, que é a viga Pratt. Essa configuração é bem rotineira, bem comum da gente ver. Nós temos a viga Hallway, que tem essa configuração, também, em alguns casos, principalmente em pontes, a gente costuma ver muito esse tipo de estrutura. Nós temos as vigas Warren, não sei dizer esse nome, mas enfim, nós temos esse tipo de configuração, também bem comum em pontes, passarelas, e nós temos a viga Auri com montantes, né, que a gente já tem uma barra vertical aqui entre os painéis. Eu esqueci de mencionar, mas essa distância que nós temos entre um montante e outro, só que ficou bem grande, entre um montante e outro, tá? Essa distância aqui destacada em vermelho, a gente chama de painel. E essa distância é muito importante para nossas configurações. Bom, então entre os painéis, né, e a gente tinha um triângulo equilátero, né, com lados iguais, a gente passa a ter um montante. Nós temos as tesouras, né? Essa configuração aqui a gente chama de tesoura. Por quê? Porque agora a gente tem o banzo inferior, né, esse banzo aqui, reto, e o banzo superior inclinado. Aqui a gente fala que os banzos estão paralelos. E como está essa configuração reta aqui, não necessariamente vai implicar que ela vai estar sempre reta. Pode ser que tenha uma inclinação, como ocorre nas nossas coberturas. A gente vai ver, por exemplo, nesse exemplo, essa aplicação aqui, tá?
E o detalhe, né, dessa viga Pratt é a questão da posição das diagonais. Isso também é muito importante nos nossos projetos, tá? Bom, com relação às seções, né, a gente tem diversos tipos de seções que a gente pode utilizar nas barras que compõem a treliça. E essas seções podem ser simples, que é o uso de apenas um tipo de seção de perfil, ou pode ser seções múltiplas, né, que são esses casos que estão apresentados aqui, cantoneira dupla, perfil T, esse tipo de configuração em que as cantoneiras estão em diagonais, dois perfil U, né, fazendo um formato de um perfil I, ou um perfil tubular. Nós temos diversos tipos de configuração que a gente pode utilizar. Isso vai depender, é claro, da solicitação, né? Se um perfil não é suficiente, a gente coloca mais um para aumentar justamente essa resistência do elemento. Ou também a gente pode utilizar, que é muito comum, utilizar essas 3 primeiras configurações para o banzo, tá? Porque o banzo, tanto superior como inferior, ele vai receber várias barras. Então, se eu tiver um tipo de configuração dessa forma aqui, eu consigo encaixar entre esses perfis aqui, ó, uma chapa e fazer a ligação com as outras barras, né? Em um nó, por exemplo, chega aqui, né, no banzo superior, 3 barras. Então, isso facilita o processo de ligação que a gente vai ver em um outro vídeo, tá? Então, nos banzos é muito comum a gente fazer esse uso de perfis duplos, tá? E fazer essa configuração. Ou apenas utilizar um perfil um oposto ao outro. Vou mostrar isso também, que facilita também o processo de ligação. Esse é o mais comum da gente utilizar. E a gente pode utilizar um perfil simples ou um perfil enrijecido, que vai aumentar a rigidez da peça. Tá? Então, isso fica a questão do projeto e a questão do tipo de vão que, tá querendo, que precisa ser vencido. Tá? Eu vou mostrar essa configuração mais à frente para vocês. Bom, esses detalhes são muito importantes, porque a treliça ela visa economizar em questão de material. Você vai vencer um vão com uma estrutura bem mais leve, economizando também em relação ao tipo de material. Você está utilizando materiais normalmente dobrados, que tem um peso mais reduzido do que você utilizar um perfil U, um perfil I, né, uma viga toda de perfil I, né, para fazer esse tipo de configuração, esse tipo de cobertura, tá? Eu até mostrei numa aula um gráfico que mostra essa variação, esse custo, né? Então, quanto maior o vão, a vantagem é utilizar uma treliça do que uma viga de perfil de alma cheia, né? Uma viga em I. Então, isso é bem interessante a gente analisar para esses tipos de projetos, principalmente projetos que exigem vãos muito, muito grandes, né? Que é questão de indústria, supermercados, né? Comércio, shopping, né? Aeroportos, né? Que precisam desses vãos maior para ter um espaço de circulação maior ali no interior do edifício. Bom, dito isso, né? Eu mostrei passo a passo de como que faz um dimensionamento, pré-dimensionamento, né? De alguns elementos estruturais que compõem esse galpão e principalmente a cobertura, né? A gente está começando com a cobertura. Então, a gente viu a telha, que influencia diretamente na terça, e a terça ela vai apoiar nas vigas de cobertura. E no caso, a gente está falando de viga treliçada, então ela vai apoiar nesse elemento, e ela vai influenciar nessa distância aqui, né? Que é a distância entre os painéis. Lembrando que as ligações aqui são rotuladas, né? Então, o perfil, né, da terça ela tem que estar aqui, onde vai carregar esse elemento, tá? Então, isso é muito importante. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui um processo de cálculo para fazer o pré-dimensionamento dessas treliças. Essa configuração pode mudar? Pode mudar. Isso é algo bem importante de ser destacado, que a gente pode mudar essa configuração para melhorar as condições do projeto, né? Principalmente essa questão da disposição da treliça é algo que é bem recorrente, né? Mas é sempre bom a gente recorrer ao FTU.
né? E antes da gente começar esse exemplo, vou mostrar justamente essa questão do F2 para essas configurações de treliça. Vou mostrar aqui para vocês, só mudar de tela, as treliças que a gente tem. Então, eu fiz aqui a composição das 4 treliças que eu mostrei de banjos paralelos. Eu coloquei uma carga, né, nos nós aqui, representando uma cobertura, tá? É como se eu estivesse analisando uma água, tá bom? Eu não coloquei inclinação, deixei reto para facilitar aqui a visualização, tá? Então, a gente tem aqui a primeira tipo de configuração, a Pratt, que é a mais comum que a gente vê, e as outras, as demais, tá? E eu coloquei uma carga, simulando uma carga de vento de sucção, que a gente considera a situação mais crítica para essa estrutura, né, de cobertura. Se a gente fazer uma análise dessas cargas, principalmente carga de vento, a gente vai perceber que essa carga é a pior, né, a pior solicitação, e que vai influenciar bem na minha estrutura. Então, a gente sempre verifica, assim, para essa carga, né, a configuração dessa treliça. Bom, então, vou mostrar aqui. Deixa eu só ocultar essa... Esqueci de salvar com outro nome. Deixa eu só excluir essa treliça aqui, porque ficou um nó solto. E, ok. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, a treliça. E nós temos as nossas tensões aqui. Uma está sobrepondo a outra. Não sei por que esse valor aqui está sobrepondo o outro. Ah, tá. É que eu coloquei também para calcular distorções. Enfim. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Opa. Só mudar aqui, gente. Foi para o outro. Nossa, tá. Eu pedi para mostrar os números da barra. Deixa eu tirar aqui. Bom, então, aqui estão as cargas, tá? Perceba que quando essa carga ela é de sucção, a gente tem as diagonais submetidas a uma carga de compressão, né? Vocês sabem que cargas Vocês sabem que as cargas negativas aqui no F2 são cargas de compressão. Então, as diagonais, elas ficam submetidas à compressão. E os bonzos inferiores aqui, ó, essas 3 barras aqui, essas 4 barras, desculpa, ficam também submetidas à compressão. Se eu inverter a carga, colocar uma carga de cima para baixo, a gente inverte essa configuração, tá? Então, por isso que essa configuração é interessante, porque eu tenho poucas barras submetidas à compressão, que é a situação mais crítica, né? Então, é interessante deixar a maioria das barras submetidas à tração, que é o esforço em que o aço ele é melhor. Então, aqui a gente tem as outras configurações também, para esse tipo de solicitação. Aqui, ó, os montantes estão solicitados por cargas de compressão e o banjo inferior também. Aqui nós temos também a mesma situação, o banjo inferior comprimido, algumas peças diagonais comprimidas. Aqui também a mesma situação, nós temos aqui o banjo inferior comprimido e as diagonais, e algumas diagonais também. E aí, se a gente vier aqui e mudar essa carga, deixa eu só mudar aqui para vocês verem. Se eu mudar essa carga, uma carga gravitacional, né, como se fosse o peso da estrutura, o peso próprio e a sobrecarga, nós vamos ter esse tipo de configuração da nossa estrutura. Então, perceba que há uma inversão das cargas, né? E para esse tipo de situação, seria interessante inverter essas diagonais, né? Por quê? Porque agora eu tenho mais barras na minha treliça submetidas à compressão
né, se a gente perceber que tem muito mais cargas de compressão aqui do que de tração. Então, é interessante a gente inverter a diagonal, colocar a diagonal, né, desse ponto para cá. E fazer tudo isso para inverter essas cargas e a gente ter uma carga, menos barras submetidas a esse esforço, tá? Então, aqui nessa situação, a gente fica com 2 barras sem solicitação nenhuma, né? Isso também é algo interessante. Bom, aqui também teve uma inversão dessas cargas, né? A gente acaba invertendo esses valores, tá? E aí, quando a gente acaba invertendo isso, também a gente pode inverter essas configurações para se melhor ajustar a questão do projeto. Então, isso é questão de análise, né? Como eu disse para vocês, o F2 é uma ferramenta simples, mas que a gente consegue fazer bastante coisa, né? Então, isso é muito interessante para nós, tá? Então, é importante analisar, fazer essa análise, ver qual que é o tipo de configuração ideal. Eu já falo de antemão que, para esse tipo de configuração, né, a gente vai ter essas cargas de sucção, então é melhor fazer esse tipo de estrutura. Bom, ok. Vamos falar agora do nosso projeto. Do nosso projeto em si, que é esse projeto aqui. Eu fiz uma estruturinha que é para um galpão de 30 por 36. Então, eu coloquei o meu pórtico aqui. Então, o que está de vermelho são os meus pórticos, tá? Eles estão espaçados de 6 e 6 metros, ok? Então, eu fiz a análise da telha, determinei qual tipo de telha que eu ia utilizar, e o vão entre os apoios, que é o vão, né, o espaçamento entre as terças. Então, eu obtive aqui 8 espaços entre as terças, então eu obtive 9 terças aqui, no total, em uma água, tá, gente? Estou fazendo a análise de um lado, porque do outro se replica, tá? É espelho. Então, aqui nós temos a nossa cobertura, a inclinação é de 10%, tomar cuidado com isso também, tá? É 10%. Então, a altura aqui é de 1,5 metros. Aqui ele colocou tudo em milímetro, tá, ok? Então, a gente tem essa configuração, o espaçamento entre as terças foi de 1,85 metros, ou 1.850 milímetros. Então, a gente vai fazer, aqui ele colocou um afastamento da cumieira, tá? Isso é importante destacar. E aí, nós temos que fazer a configuração dessa treliça, né? Eu tenho a altura da minha cobertura, né, 1,5. Eu tenho que saber qual tipo de treliça que eu vou utilizar, qual vai ser a altura da minha treliça. Então, dispôs a seguinte situação. Eu vou colocar os banzos superiores, superior e inferior, com perfil U dobrado. Então, eu tenho um perfil U dobrado no banzo superior, que é esse aqui, que é o banzo superior. E tenho esse daqui, que é o banzo inferior. Então, percebam a configuração que ele utilizou para colocar no banzo. Ele colocou deitado, né, o U com, né, colocou a alma desse perfil deitado, né, e a mesa para cima, tá? Então, isso é interessante para fazer a ligação entre as barras, tá? Bom, então ele fez essa configuração, que é a mais comum que a gente utiliza tanto para perfil simples quanto para o enrijecido. E ele quer saber essa distância H entre os dois perfis, tá? Lembrando que o eixo, o centro de gravidade do perfil, é deslocado, tá? É fora da massa do elemento, né? Então, tem um CG aqui separado. Então, a gente vai fazer um cálculo para determinar essa distância entre o CG desses elementos, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um passo a passo, tá? Esse F aqui
é aquele deltinha limite, né, que a gente calculou, né? Esse aqui máximo é o limite, esse aqui é o máximo, desculpa, tá? O que acontece? Aqui, nesse, o delta máximo, né, que é a flecha da viga máxima, ela é calculada como Q vezes o L à quarta, dividido por 384 vezes E, vezes o momento de inércia da peça em relação a determinado eixo de flexão. E aqui é o delta limite, né, para vigas de cobertura, que é o vão sobre 250. Perceba que é diferente da flecha máxima, da flecha limite para terça de cobertura, tá? Cada um é diferente, conforme a NBR 8.800 aqui de 2008, tá? Então, é sempre importante fazer as verificações dessas flechas na norma, tá? Aqui ele chamou de F, a gente também chama de delta limite, delta limite, delta máximo. O que ele fez aqui? O que ele vai fazer aqui? Como o delta limite, ele tem que ser maior ou igual ao delta limite máximo, que a gente viu na aula anterior, né? Ele igualou esses dois, tá? E a gente vai ver esse processo aqui. E aí, ele vai calcular essa inércia. Essa inércia é necessária para o elemento vencer o vão. Então, a gente vai calcular essa inércia para o elemento vencer o vão estipulado para ele ali. Então, a gente vai usar o teorema de Stern, onde a gente vai pegar a inércia igual a 2 vezes a isso aqui, que é a inércia do determinado eixo fletido, mais a área da seção transversal do elemento, vezes a altura, né, a distância, né, desses eixos ao quadrado, ok? Então, na verdade, isso aqui, né, é aquela equação, né, de inércia para eixos paralelos, né, e aí a gente consegue determinar essa distância, né, através dessa equação. Então, simplificando isso, a gente consegue determinar essa distância entre os dois banzos, tá? Esse 2 aqui já estou considerando os dois perfis, ok? Então, essa distância aqui não vai ser só até esse ponto central. Ele vai ser a distância até o CG do próximo perfil, né? Então, vai ser essa distância toda aqui que a gente vai calcular, ok? Então, aí, isolando, a gente chega nessa, simplificando, né? A gente chega nessa equação, tá? Então, a gente vai passar por todas essas equações até chegar nesse valor de D, que vai ser a distância total, vai ser a altura total da minha treliça. Bom, então, vamos lá. Bom, lembrar, tá? Que como o perfil está deitado, a flexão dele vai ser em relação ao eixo Y, tá? Lembrando aqui, ó, que, né, como ele está deitado, né, o eixo Y normalmente é aqui, e o eixo X é aqui para cima, né? Então, ele vai fletir em relação a esse eixo aqui, a gente vai, esse IN aqui, tá? Vai ser igual a IY, ok? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai determinar é com relação a essa inércia que a gente precisa para esse perfil. Então, a gente vai calcular aqui os valores parâmetros. A gente precisa do valor do Q, né? E precisa dos outros parâmetros, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu trouxe aqui as cargas para esse perfil, para esse elemento, tá? Então, nós temos que considerar para treliço de cobertura o peso próprio das telhas, o peso próprio das terças, a sobrecarga e o peso próprio da treliça. Aqui ele não considerou o vento, mas é necessário considerar o vento também. E aí a gente utiliza aquela combinação
né, de serviço que eu mostrei para vocês para terça, para a gente determinar essa carga aqui, tá? Bom, então, como não tem um outro valor de carga variável, tá? Para esse caso aqui, eu vou calcular o valor de Q, né, fazendo a soma das cargas dos pesos próprios, tá? E como é a combinação de serviço, tá? A carga variável principal não recebe um coeficiente, tá? De multiplicação. Então, a gente vai calcular aqui somando 0,06 mais 0,06 mais 0,25, tá? Eu esqueci de comentar, a telha que eu estou utilizando é uma telha trapezoidal, porém a espessura é um pouco menor, né? As outras que eu fiz nas aulas anteriores, a espessura era 16,65 milímetros, essa daqui, a espessura é um pouco menor, 0,5 milímetros. Aí por isso que ele utilizou 0,06 kg por metro quadrado, tá? Bom, essas cargas aqui são cargas por área. Então, cuidado aí, tá? Como são cargas por área, eu tenho que determinar essa carga linear. Então, eu tenho que multiplicar aqui por um valor, né? Para eu ter esse valor linear. Então, voltando aqui na minha configuração, a minha terça de cobertura é essa daqui que está de vermelho. Essa é minha terça. Ó, minha treliça, desculpa. Treliça. Então, eu preciso determinar, eu tirar como está em área, eu preciso tirar, tá? Então, é como se eu pegasse aqui, ó, metade aqui, tá? E tenho essa área em que a carga está sendo aplicada, tá? Então, eu vou tirar um lado, né? Então, eu vou tirar esse lado aqui para a carga ficar em cima dessa linha vermelha. Então, eu vou tirar esses 6 metros, tá? Que eu pego a metade do vão de cada lado da treliça, tá? Então, eu vou multiplicar por 6, tá? Só porque esses 3 valores estão por área, tá? Então, eu vou ter essa carga multiplicada por 6 metros, tá? Lembrando que isso aqui tudo é quilonewton por metro quadrado, tá? Só para vocês lembrarem. E vou acrescer com o peso próprio da treliça, que já foi dado em quilonewton por metro, já é uma carga linear. Então, a gente vai ter uma carga final de zero não, desculpa. Acho. A gente vai ter uma carga, de 2,62 quilonewton por metro, tá? E aí, nós vamos precisar dessa carga por centímetro. Então, transformando por centímetro, a gente vai ficar com 0,0262 quilonewton por centímetro, ok? Então, beleza. Agora a gente já calculou isso aqui, nós vamos calcular o valor de I. Mas, então vamos lá. O I vai ser igual ao valor de Q, que vai ser 0,0262, vezes o vão dessa treliça. Eu estou calculando uma água, tá? Então, se eu estou calculando uma água, estou calculando a metade, tá? Do vão. Não, nós vamos calcular o vão inteiro da treliça, tá? Então, a gente vai utilizar esse vão total aqui de 30 metros, tá? Então, nós vamos utilizar três mil, ok? Que é o vão, a quarta, dividido por 384,
vezes o modo de elasticidade do aço. Aqui eu já vou transformar em quilonewton por centímetro ao quadrado, que vai dar 20.000. Dividido pela flecha, né? A flecha, a gente vai utilizar a flecha máxima igual à flecha limite. E aí, a flecha limite é o vão, 33.000, dividido por 200, deixa eu ver aqui, se eu subir aqui, 250. Isso vai ser igual a 12 centímetros. Então, a gente vai usar aqui 12 centímetros. Bom, a inércia que a gente vai encontrar vai ser aproximadamente 22.465 centímetros a quarta. Então, essa é a inércia que a gente precisa, ok? Certo. Então, eu já calculei esse parâmetro aqui, já calculei este, agora falta este aqui, né? Só que aí a gente já vai jogar direto para essa equação que eu quero o valor de D. Então, para eu jogar aqui direto, eu já tenho que definir qual que é o perfil que a gente vai utilizar, tá? E aí, isso aí vai ser pela tentativa e erro, tá? Então, eu vou adotar aqui um perfil. Vou mostrar aqui o perfil que eu vou adotar. Eu vou adotar o perfil U simples de 150 por 50 por 3. É um perfil bem comum da gente utilizar em treliça, tá? Então, o que a gente precisa de informação? A gente precisa do IY, como eu disse para vocês, normalmente nessa em relação ao Y, que vai ser o eixo que fletido, tá? Então, esse valor é 15,92 centímetros a quarta. Vou usar até a segunda casa. E a área da seção transversal é 7,2 centímetros ao quadrado. Joia. Outra informação que não tem aqui, tá? Que é preciso realizar, que é os cálculos da posição do CG do perfil, tá? Eu não vou mostrar esse cálculo aqui. Vocês veem esse processo de cálculo do CG, tá? Da coordenada CG, na disciplina de mecânica dos sólidos, tá? Ou mecânica vetorial, onde a gente calcula esses parâmetros. Eu não vou calcular aqui, tá? Não vou determinar esse valor aqui. Aí vocês depois veem como que faz esse processo de cálculo aí. Joia? Então, voltando aqui, nós vamos voltar aqui, nós vamos jogar nessa equação. Então, eu tenho o valor D, né, é igual, vou voltar aqui, I, que a gente calculou, menos 2 vezes Y, dividido por 2 vezes A. Isso tudo dentro da minha raiz. Então, eu sei que o Y é igual a 19,2. Ó, desculpa, gente. Esse aqui é o parâmetro da posição do centro de gravidade. Então, é 15,92 centímetros a quarta. A área é igual a 7,2 centímetros ao quadrado. E nós vamos ter
com isso tudo, o valor de D igual a aproximadamente a 80 centímetros, ok? Então, esse 80, tá? Ele é uma distância que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Só que eu quero essa distância H. É essa distância que eu quero. Essa distância entre o perfil, tá? Então, eu vou... Desculpa, gente. Eu quero essa distância... Não, é isso mesmo. Eu quero essa distância H. Eu quero essa distância daqui até aqui embaixo, que é a altura da minha terça que eu desejo, e não essa distância entre os CGs do perfil, tá? Então, por isso que eu precisava do eixo coordenado, tá? Então, perceba que esse eixo aqui que passa na inércia aqui do perfil é o eixo X. Então, eu preciso do XCG. E o XCG do perfil ele é igual a 19,2 milímetros, tá? Então, meu D, ele vai ser 800, né? Vou passar em milímetros, mais 2 vezes o centro de gravidade da seção, para eu ter o valor total, tá? Que vai dar aproximadamente, vou arredondar, para 840 milímetros, tá? É importante colocar em valores arredondados, tá? Para facilitar o processo construtivo, tá? Então, eu obtive esse valor de H, que é essa distância toda aqui, tá? Então, esse valor de 840 milímetros, ou 0,84 metros, é o valor da minha altura da minha terça, tá? E esse valor é um valor que a gente quebra a cabeça para conseguir no pré-dimensionamento, tá? A gente usa ábacos, mas não é muito interessante. Então, esse 840 é essa distância aqui central. Em todo o meu banjo, ele tem essa distância, tá? Essa disposição. Bom, então, como eu sei a posição da minha terça, eu sei a posição dos meus montantes. Então, eu já coloco a disposição dos meus montantes. Bom, o que acontece nessa primeira configuração? Eu fico com um comprimento, né, de compressão de 1,85 metros, que pode trazer uma estabilidade indesejável de compressão, né, as nossas flambagens, né, localizadas nesses perfis, né, que, como a gente analisou, vai ser no banzo inferior. Então, não é interessante. Então, o que a gente faz, costuma fazer? A gente costuma reduzir esse valor de, de distância. Então, a gente coloca mais um montante, né, entre as terças para reduzir esse comprimento de flambagem. Reduziu aqui nessa segunda seção, tá? Bom, e se eu não quisesse colocar, eu poderia aumentar a seção do meu perfil, mudar de perfil, né, dos banjos, para aumentar a resistência dele, tá? Isso também poderia ser aplicado, ok? Bom, depois que eu fiz isso, eu vou para a disposição das minhas diagonais. E ele optou para aquela primeira opção que eu mostrei para vocês, que é a viga press, em que as diagonais elas ficam nessa configuração. Por que ele adotou isso? Porque para essa configuração a gente reduz a quantidade de elementos comprimidos. Então, os nossos montantes eles vão estar tracionados e todo o meu banjo superior ele vai estar tracionado. Então, isso é mais interessante, tá? A gente vai ficar com poucos elementos, né? Só alguns elementos das diagonais e o banjo inferior, né? O banjo aqui nas extremidades, ele não vai estar solicitado, né? Que reduz, né? Então, a gente tem apenas esses valores, tá? O que é interessante, né? Porque esses elementos que estão na parte superior estão recebendo a carga diretamente, né? Então, é bom deixar eles com as cargas de tração, ok? Então, a gente tem essa disposição e essa análise. Depois, o que a gente faria? A gente pegaria essa disposição, jogaria no F2 e faria a análise, tá? Como o nosso tempo está esgotando, depois eu mostro essa análise do F2 para vocês, tá bom? Mas você já conhece essa análise, eu já mostrei também.
nesse vídeo, então você já tem uma noção de como que dispõe disso, tá? Mas aí fica aí para vocês como a gente faz esse valor. Ah, posso fazer para outro tipo de perfil? Não sendo necessariamente o perfil U? Pode. Aquela formulação é uma formulação geral, né? Essa formulação de teorema de Stern. Então, a gente consegue fazer para qualquer tipo de perfil. O que é importante a gente ter é essa posição do CG do perfil, tá? Poderia fazer com o perfil enrijecido, poderia fazer com o perfil cantoneira dupla, enfim, poderia fazer com diversos tipos de perfil, tá? A gente tem que ter essas equações de Flash, tá? E essa equação de string, ok? Então, até a próxima aula.